Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 30 de setembro. No próximo domingo, mais de 156 milhões de eleitores devem ir às urnas para escolher os novos representantes políticos. No Jornal da Justiça, nós vamos mostrar tudo o que você precisa saber para exercer o seu direito de voto e assim contribuir para o fortalecimento da nossa democracia. E na edição de hoje você vai ver também: Ministro Luiz Roberto Barroso determina que transporte público seja mantido em níveis normais no dia das eleições. Ministro Dias Toffoli nega pedido de associação contra a restrição de venda de armas e munição. E ainda, ministro do TSE nega pedido de Jair Bolsonaro para afastar o presidente da Corte Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, de ação sobre a realização de lives no Palácio da Alvorada. No próximo domingo, os brasileiros vão escolher seus novos representantes políticos. Mais de 156 milhões de eleitores devem ir às urnas. E a Justiça Eleitoral já está preparada para garantir eleições seguras, transparentes e tranquilas. Vamos direto ao Tribunal Superior Eleitoral conversar com o repórter Henrique Amaral, que tem todos os detalhes para a gente. Já dá para ver que tem uma movimentação diferente, tem todo um preparativo. Henrique, boa noite. Quais são as expectativas para essas eleições? Boa noite, William. Boa noite a todos. As expectativas são as mesmas que você disse, né? Mais uma vez, a Justiça Eleitoral vai garantir eleições limpas, livres e seguras para todos os brasileiros. Este ano, no domingo agora, mais de 156 milhões de eleitoras e eleitoras devem ir às urnas escolher os representantes. Bom, e aqui eu estou na sede do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, no Centro de Divulgação das Eleições, onde jornalistas daqui do Brasil e também jornalistas internacionais vêm para fazer a cobertura dessas eleições brasileiras, que são nós, Brasil, que somos a quarta maior democracia do mundo. Então são eleições que recebem a atenção do mundo inteiro. E claro, nós aqui do Tribunal Superior Eleitoral também estaremos fazendo uma transmissão ao vivo durante todo esse dia de primeiro turno. Então começamos uma transmissão ao vivo no nosso canal da Justiça Eleitoral no YouTube. Começamos às 7h45 da manhã e vamos durante todo o dia até a coletiva de divulgação dos resultados oficiais das eleições deste ano. Quem vai estar ao meu lado é Renata Gorga. Renata, muito boa noite. Aqui já quase tudo pronto e só esperando agora, né, o domingo, dia 2 de outubro, onde mais de 156 milhões de eleitores e eleitoras devem ir às urnas. Isso, Henrique. Boa noite a você, boa noite, William, e a todos que nos acompanham. Olha, a expectativa já é bem grande aqui para esse dia 2 de outubro, primeiro turno das eleições. Muita gente está apta a ir às urnas, mais de 156 milhões de brasileiras e brasileiros. Lembrando que a gente vota, então, neste ano para deputadas e deputados federais, deputadas e deputados estaduais ou distritais, para quem mora aqui no Distrito Federal, senadoras e senadores, governadoras e governadores e presidente da República. E você que ainda não sabe como votar, basta levar apenas um documento com foto e se identificar na sua sessão eleitoral. Boas eleições para todo mundo, boas eleições, Henrique, e até o domingo. William, volto com você. Muito bem. Muito bem, nós temos uma matéria que trata um pouquinho desse assunto. Vamos acompanhar? A colinha que a Justiça Eleitoral permite que seja levada para a cabine de votação com os números dos candidatos não pode estar em aparelhos eletrônicos como celular e tablets. Ela deve ser impressa como esta aqui. A ordem de votação na urna é deputada ou deputado federal com 4 dígitos, deputada ou deputado estadual ou distrital com 5 números, seguido de senadora ou senador com 3 dígitos, governadora ou governador com 2 e, finalmente, presidente da República também com 2 números. A colinha ajuda o eleitor a votar mais rápido e dar celeridade ao processo. Depois de digitar o número no teclado, eleitoras e eleitores devem conferir a foto na tela da urna eletrônica e só então confirmar o voto no botão verde Confirma. Caso digite algum número errado e a foto não corresponda à candidata ou ao candidato escolhido, é possível corrigir o voto. Além da cola, no dia da votação, o eleitor deve lembrar de levar para a sessão eleitoral um documento oficial com foto.
Pois é, a gente viu aí na reportagem da Madeleine que o eleitor deve levar, eleitoras e eleitores devem levar um documento oficial com foto no dia da votação, isso para se identificar. Quem já fez o recadastramento biométrico pode se identificar utilizando apenas o e-Título, o aplicativo da Justiça Eleitoral, que está disponível para iOS e também para Android. Já quem não fez o recadastramento biométrico, ainda não tem a biometria, aí a foto não aparece no e-Título e nesse caso o aplicativo pode ser usado apenas como uma versão virtual do título de eleitor normal. E nesse caso, quem ainda não fez a biometria precisa sim levar um documento oficial com foto. William. Henrique, nós já estamos bem informados sobre o que podemos fazer no dia das eleições, os documentos a levar, os procedimentos para poder exercer o direito de voto. Eu gostaria que você trouxesse para a gente o que não pode ser feito nesse domingo, como, por exemplo, boca de urna, né? Pois é, William, a boca de urna, que é aquela propaganda eleitoral realizada no dia da eleição, ela não pode ser feita, né? Está proibida. Agora, manifestação dos eleitores e das eleitoras. Eleitores e eleitoras podem se manifestar de forma individual e silenciosa. Por exemplo, uma camisa da candidata ou do candidato de preferência, uma camisa do partido de preferência. Agora, eleitoras e eleitores fazendo uma aglomeração com roupas padronizadas, isso daí já não pode. Outra coisa que é uma novidade para este ano que a gente não vai poder fazer é a regulamentação, né, da proibição de levar o celular para a cabine de votação. Então, como é que vai funcionar? A gente vai ficar com o celular, quem tiver o e-Título apresenta ali para o mesário na hora de votar. Agora, antes de votar, na verdade, na hora de se identificar, né, mas na hora que for votar, entrar ali na cabine de votação, aí a gente vai ter que deixar o celular, o aparelho, em uma bandeja que fica ali na mesa de apoio. O eleitor pode levar, sim, a colinha, como a gente viu ali na matéria da Madeleine. A gente vai votar para muitos cargos, então isso daí não vai ser permitido. Outra questão também que está proibida, outra coisa proibida, é a circulação de caçadores, colecionadores e atiradores esportivos. Eles não vão poder portar a arma no dia da eleição. Isso foi decidido aqui pelo Tribunal Superior Eleitoral. William. Henrique, muito obrigado, bom trabalho, boa eleição, boa cobertura para vocês. E sobre essa questão de armas que o Henrique falou há pouco, o ministro Dias Toffoli do Supremo negou nesta sexta-feira seguimento ao mandado de segurança apresentado pela Confederação Brasileira de Tiro Tático contra a decisão que restringiu a aquisição de armas por caçadores, atiradores e colecionadores, os chamados CACs. No início deste mês, o ministro Edson Fachin suspendeu trechos de decretos presidenciais envolvendo a compra de armas e munições como medida para evitar atos de violência no período eleitoral, medida que foi referendada pelo plenário da Corte. Ao negar o pedido da Confederação, o ministro Dias Toffoli destacou que não houve ilegalidade ou abuso flagrante no ato judicial que justificasse o mandado de segurança. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o transporte público seja mantido em níveis normais no dia das eleições. Na ação entre os pedidos, o partido Rede e Sustentabilidade reivindicou o transporte público de passageiros gratuito em todas as cidades no dia das eleições. O ministro Luiz Roberto Barroso não acolheu esse pedido, mas determinou que a frota não pode ser reduzida e deve ser mantida em níveis normais. O ministro ressaltou que o empobrecimento da população, devido à pandemia de Covid-19 e do aumento da inflação, acentua ainda mais as dificuldades das pessoas para custear o deslocamento até as sessões eleitorais. Ainda de acordo com Barroso, caberia ao poder público arcar com essas despesas. Mas, sem lei e previsão orçamentária prévia, ele considerou inviável impor a obrigação do serviço gratuito, especialmente a poucos dias do pleito. A recomendação é que os municípios que têm condições de manter o transporte público gratuito no dia das eleições ofereçam à população. O ministro do TSE, Ricardo Lewandowski, determinou o arquivamento de pedido apresentado pelo presidente da República e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, para afastar o presidente da Corte Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, do julgamento de uma ação que investigava o desvio de finalidade de lives tradicionalmente realizadas por Bolsonaro nos palácios da Alvorada e do Planalto. A defesa de Bolsonaro alegou que durante a sessão de julgamento na última terça-feira, Moraes teria feito um gesto associado à degola, o que demonstraria manifesta parcialidade na apreciação do caso. Conforme a decisão de Lewandowski, além da falta de fundamentação jurídica, o pedido tem o objetivo de criar um fato político com o reprovável propósito de tumultuar o processo eleitoral.
Plenário virtual do STF julga ação contra o pagamento de taxa de segurança em eventos do Distrito Federal. Os detalhes no próximo bloco. Plenário virtual. Termina hoje à noite o julgamento de ação que questiona normas do DF sobre pagamento de taxa de segurança em eventos. Também será concluído logo mais julgamento de processo que trata da fidelização em serviços de telecomunicações. A discussão sobre fidelidade contratual chegou ao Supremo porque a Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações, a Abrint, entrou com ação questionando uma lei de 2020 do Estado do Rio de Janeiro. A norma proíbe a aplicação de multa por quebra de fidelidade nos serviços de TV por assinatura, telefonia, internet e assemelhados durante a pandemia de Covid-19. Para a Abrint, a lei viola a competência privativa da União para legislar sobre os serviços de telecomunicações e direito civil. Alega ainda que a lei afronta os princípios constitucionais da livre iniciativa e da ordem econômica. Na avaliação da associação, a escolha pela fidelidade contratual é sempre do cliente, que pode recusá-la, ficando livre para deixar a empresa a qualquer momento. O relator da ação é o ministro Alexandre de Moraes, que aceitou o pedido feito pela Abrint. No voto, ele citou precedentes em que o STF declarou a inconstitucionalidade de legislações locais sobre o mesmo tema, na medida que as normas invadiam a competência privativa da União. Assim, Moraes julgou a ação procedente para declarar a Lei do Rio de Janeiro inválida. Até o momento, acompanharam o relator os ministros Edson Fachin e Dias Toffoli. O ministro Ricardo Lewandowski abriu divergência. Também será concluído hoje o julgamento de uma ação proposta pelo Conselho Federal da OAB contra normas do Distrito Federal que exigem o pagamento de taxa de segurança para a realização de eventos. A alegação é de ofensa ao princípio da isonomia, já que apenas os que pagam a taxa teriam a segurança garantida. O governo do Distrito Federal destaca que a taxa será cobrada apenas em eventos lucrativos e promocionais. O relator da ação é o ministro Nunes Marques, que destacou no voto jurisprudência do STF sobre o tema e assim julgou a lei inconstitucional por entender que a segurança pública é de responsabilidade do Estado. Até agora acompanharam o relator os ministros Ricardo Lewandowski, Edson Fachin, Dias Toffoli e Carmen Lúcia. O prazo para encerrar o julgamento é hoje à noite. A terceira turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região condenou um homem que garimpava ouro na terra indígena Yanomami, em Roraima, por crime ambiental e contra o patrimônio da União. O princípio da insignificância não se aplica ao crime de garimpo de ouro em terra indígena. Essa foi a conclusão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ao julgar o recurso de um homem acusado por garimpo ilegal e desmatamento na terra indígena Yanomami, em Roraima, que é área de proteção ambiental. O entendimento foi de que o princípio não se aplica porque a atividade lesa o patrimônio público e causa danos ambientais à saúde. O réu, que foi acusado por crime ambiental e crime contra o patrimônio da União, alegou que no momento da prisão em flagrante não houve laudo pericial para constatar o dano. Sustentou ainda que a condenação se baseou apenas nas provas produzidas no inquérito policial e pediu a aplicação do princípio da insignificância ao crime ambiental, porque não teria sido demonstrado o prejuízo ao meio ambiente. A relatora desembargadora federal Maria do Carmo Cardoso entendeu que os crimes ficaram provados pela confissão do réu e por depoimento dos fiscais do IBAMA. A magistrada ressaltou ainda que não há necessidade de laudo pericial, porque a mera retirada do minério sem autorização já é suficiente para consumar o crime. O voto foi acompanhado por unanimidade pela terceira turma do TRF1. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça manteve ação penal por crime contra a economia popular e estelionato contra um grupo acusado de operar um esquema de pirâmide financeira envolvendo criptomoedas. O colegiado manteve ação penal por crime contra a economia popular e por estelionato contra um grupo acusado de operar esquema de pirâmide financeira envolvendo investimentos em criptomoedas.
O mercado das criptomoedas está em alta, chamando a atenção de muitas pessoas, mas ainda não há regulamentação do setor. O que se diz a respeito desses instrumentos de maneira geral é que são anônimos, né? São instrumentos que você pode usar para transferir montantes, né, em moedas governamentais, reais, dólares, quaisquer que sejam essas moedas. Você pode transferir esses montantes de forma anônima, privada. Não é? Ninguém sabe quem é que está operando aquela conta que recebe bitcoins ou que envia bitcoins. Ou Ethereum, ou qualquer outra dessas ditas criptomoedas. Esta advogada explica que, devido à falta de regulamentação, a legislação tem sido interpretada de forma analógica. Nós temos realmente uma falha legislativa, principalmente na esfera criminal, onde o bem jurídico protegido, a questão patrimonial, nós precisamos fazer uma subsunção ou no crime de estelionato ou nos crimes de economia popular. Então, nós não temos uma regulamentação voltada especialmente para o dinheiro virtual, né, as criptomoedas. Então, acabamos abrindo brecha para várias, né, formas de fraude, principalmente na esfera criminal. No processo julgado pela quinta turma, o grupo acusado utilizava uma plataforma eletrônica para atrair investidores com a promessa de ganhos acima da média, por meio de compra e venda de criptomoedas. O grupo disponibilizava alguns resgates iniciais, mas logo as vítimas deixavam de receber os valores investidos. Também era simulada uma operação de marketing multinível, vinculando a participação no negócio à atração de novos investidores. O Ministério Público acusou o grupo de crime contra a economia popular e também de estelionato, pois houve vítimas identificadas com seus prejuízos individualizados e algumas foram abordadas por aliciadores. A defesa impetrou habeas corpus buscando o trancamento da ação penal em relação a todas as denúncias de estelionato, sob o argumento da ocorrência de dupla punição, mas o pedido foi indeferido e a defesa recorreu ao STJ. O relator, ministro Ribeiro Dantas, mencionou o julgado recente em que a sexta turma do tribunal estabeleceu que a mera identificação das vítimas no crime contra a economia popular não autoriza a responsabilização do agente pela prática simultânea de estelionato. Mas o ministro observou que, no caso específico, além de ter sido utilizado um site para atrair as vítimas, também foram verificadas condutas autônomas de aliciadores voltadas contra o patrimônio particular de pessoas específicas, o que, segundo o ministro, em tese, possibilita reconhecer o concurso de crimes entre o delito contra a economia popular e o estelionato. Já a terceira turma do STJ decidiu que o prazo prescricional em contratos com sucessão negocial é contado a partir do último acordo. O colegiado reafirmou o entendimento de que, em contratos de mútuo, havendo a renovação sucessiva do acordo, o prazo prescricional de 20 anos para negócios regidos pelo Código Civil de 1916 e de 10 anos na vigência do Código de 2002 deve ser contado a partir da data de celebração do último compromisso. Em primeira instância, ao julgar a ação revisional de contratos de empréstimo, o juiz limitou a taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, além de afastar a cobrança de capitalização mensal, recalcular a taxa de administração e determinar a restituição dos valores pagos a mais pelo autor. Já em segundo grau, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reformou parcialmente a sentença para reconhecer a prescrição decenal do pedido de revisão do contrato, contada a partir da data em que foi originalmente firmado, e excluiu o trecho relativo à capitalização. A relatora no STJ, a ministra Nancy Andrighi, explicou que, conforme jurisprudência do tribunal, em caso de sucessivas renovações negociais, o prazo prescricional deve ser contado a partir da data de assinatura do último deles, em virtude da continuidade e da relação entre os contratos firmados. Segundo a ministra, no caso dos autos, os empréstimos concedidos foram, na verdade, repactuações, de forma que deveria ser considerado como marco inicial prescricional o dia do último contrato firmado.
Como consequência, a terceira turma determinou o retorno dos autos ao TJ do Rio Grande do Sul para o exame da possibilidade de prescrição dos contratos, objeto da revisão. Greve dos empregados deve ser encerrada após acordo parcial realizado no TST. Os detalhes no próximo bloco. Até já. A Justiça Eleitoral trabalha com muito afinco e tem um quadro de funcionários que é o que garante a eleição. Não são os juízes, os que passam temporários, que passam por lá em todas as esferas. São os funcionários da Justiça Eleitoral que, com amor e muita dedicação, exercem as suas funções e garantem um pleito seguro, honesto, correto e, principalmente, rapidamente apurado. A greve dos empregados da EBSER foi encerrada depois de acordo parcial realizado no Tribunal Superior do Trabalho. Cláusulas sociais e de natureza econômica vão ser resolvidas separadamente. A conciliação entre os representantes da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSER, e dos sindicatos dos empregados ocorreu na sede do Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília, nesta quinta-feira. A reunião se estendeu do período da manhã até o começo da noite e chegou ao fim com um acordo parcial para encerrar a greve de 9 dias da categoria. Após diversas rodadas de negociação conduzidas pela ministra Delaide Miranda Arantes, ficou acertado que as cláusulas de natureza social serão mantidas, mas as econômicas irão a julgamento na sessão especializada em dissídios coletivos, após aprovação em assembleia. Considerando aí os esforços que todos fizeram, né, tanto suscitante quanto suscitada, Ministério Público, relatora, os servidores que contribuíram, foi uma somatória, né, de esforços direcionados a colocar fim à greve e a uma composição, né. Então, o resultado é bastante gratificante. O dissídio coletivo de greve foi ajuizado em maio do ano passado pela EBSER, que alegou abusividade da paralisação. Representantes da empresa e dos trabalhadores chegaram a combinar um acordo no início de fevereiro de 2022, que não foi colocado em prática, o que resultou em nova paralisação no dia 21 deste mês. A avaliação é muito positiva porque nós tínhamos uma preocupação muito grande, que era a continuidade da greve, e hoje nós conseguimos, após uma longa audiência, dar fim à greve, pelo menos é o que se espera. Para o representante dos sindicatos dos empregados da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, Valdirley Castanha, o acordo firmado com o TST é uma alternativa justa para o fim da paralisação. Nós vamos finalmente ter um desfecho daquilo que a gente vinha há 3 anos e meio sem reajuste, numa situação muito deplorável até para os trabalhadores, porque salários defasados, e esperamos que agora, num prazo curto, a gente tenha definitivamente julgado os índices que vai recompor a condição salarial dos trabalhadores. E os enfermeiros já voltaram ao trabalho nesta sexta-feira. O Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça recebe a exposição Reconexo do artista plástico Felipe Salsano. Mulheres conversando na frente de casa no Cairo ou um engraxate trabalhando nas ruas da capital do Egito. Logo atrás, crianças brincando em uma praia. E aqui, um senhor e o melhor amigo dormindo tranquilamente em uma escada. São momentos que, para muitos, passariam despercebidos, mas não para o pintor Felipe Salsano. Nas viagens pelo mundo, ele faz fotos do cotidiano e, a partir daí, retrata com os olhos de artista as cenas nas telas. Quando eu estou viajando, eu tiro muitas fotografias e, a partir dessas fotografias, eu crio montagens no computador que são extremamente longas e trabalhadas e complexas. A partir dessas montagens, eu crio composições para depois pintar e adicionar a minha interpretação por cima dessa composição que eu criei. Então, muitas vezes eu mudo o fundo de várias formas, tem a figura central, às vezes eu mudo a mão da figura, o rosto, a posição, nuvens. Eu fotografo tudo e todos e aí crio composições. Essa daí é a minha inspiração. A expressividade nos retratos expostos na mostra se deve ao fato de que o artista cresceu descrevendo o mundo para a mãe cega. Isso se reflete nos quadros.
Felipe pinta com óleo sobre tela desde os 10 anos de idade. Aos 19, se mudou para a Itália para estudar artes plásticas e vive lá desde então. Quem visitar a exposição também vai conhecer outras facetas do artista, como pintura com pastel, estudos anatômicos e réplicas de grandes pintores que o inspiram. Ele procura, a partir das conexões que ele estabelece com os pintores do passado, renascentistas, estabelecer uma linguagem contemporânea com a qual ele consiga se conectar conosco, que estamos aqui. Essa conexão é proposta também nas frases de grandes artistas, que ajudam o pintor a se conectar ainda mais com as obras que produz. E a exposição Reconexo traz uma novidade. Por meio dos QR Codes disponibilizados em 44 trabalhos expostos, o espectador poderá se conectar ao artista e visualizar o processo de produção dos trabalhos. A exposição fica aberta à visitação de segunda a sexta, das 9 às 19, até o dia 28 de outubro, no Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite, uma ótima eleição para você.